modelo do Brasil, né, e falando muito do Rio de Janeiro, onde as linhas são públicas e há concessão, permissões para que a iniciativa privada consiga acessar não só o subsídio, mas também a utilização e, obviamente, acessar o lucro a partir da utilização dessa linha, faz com que a gente discuta pouco e leve pouco em consideração as iniciativas de planejamento. Eu acho que é fundamental a gente voltar a uma lógica de reestruturação radical sobre a forma de pensamento de transporte na cidade do Rio de Janeiro e, obviamente, das maiores capitais do país. Não imaginávamos que a classe média teria tanto acesso a carro, não imaginávamos que a gente teria tanto potencial migratório como nós temos. O Rio de Janeiro se consolida cada vez mais como uma cidade turística, com uma ampla movimentação, né, de pessoas em fluxo muito sazonal em determinados períodos do ano. A gente chega a ter, no final do ano, no ano novo, 3 milhões de pessoas a mais na cidade do Rio de Janeiro. É óbvio que existe a necessidade da gente pensar a capacidade de suporte, inclusive, do nosso transporte público para dar conta dessa dinâmica se a gente implodir. O que eu acho? Eu acho que se a gente não tiver um compromisso público dos futuros gestores de dar conta de um planejamento continuado, que inclusive tenha controle social na sua implementação, nós vamos, muito provavelmente, estamos fadados ao colapso. Colapso nos modais que nós acabamos de implementar, como é o caso do BRT, falar que a gente gasta em média aí em torno de R$700 mil por mês em manutenção do BRT. Eu não acho isso possível de ser permitido nos próximos anos. Numa cidade que tem um dos maiores índices de desemprego do país, numa cidade que tem problemas crônicos de infraestrutura urbana. Nós precisamos de dinheiro para investir nos nossos problemas graves e não construir modais e sistemas de transporte que se tornem novos problemas. Nós precisamos criar soluções permanentes para o Rio de Janeiro. E o que eu vejo de permanente e o que eu vejo de potencial no Rio? Eu acho que a gente tem uma malha ferroviária muito pouco explorada. A gente precisa urgentemente dar conta de uma remodelação, uma requalificação da nossa rede ferroviária. Como é que a gente qualifica o trem ao ponto da gente conseguir desafogar o trecho, pelo menos da Zona Norte do metrô, até a gente conseguir criar uma linha de metrô complementar, que, na minha opinião, precisa pegar aquele eixo Penha Circular, etc., fazendo ali um complemento ao próprio BRT implantado. Inclusive, a linha de BRT nos próximos anos, a gente tem que mirar, principalmente as linhas da Zona Oeste, que elas sejam linhas de metrô, ou metrô de superfície, ou metrô subterrâneo, mas é óbvio que a gente precisa de uma solução mais qualificada e de transporte de massa, porque ônibus na verdade, um transporte de média capacidade. A gente precisa enfrentar isso como norte e central nos próximos anos para o Rio de Janeiro. E é fundamental a gente falar do nosso transporte aquaviário. A gente não tem transporte lagunar, a gente tem complexos lagunares e complexos hídricos enormes e com muito potencial aqui no Rio de Janeiro, que estão, via de regra, assoreados, abandonados e totalmente incapazes hoje de dar conta de um transporte aquaviário. Mas veja bem, se a gente pensar que o grande transporte, né, na virada do século XIX para o XX, dos trabalhadores ali das indústrias do Jacaré, era o Rio Jacaré, através de traineiras e de canoa, é importante que a gente pense que esse centenário, né, esses 100 anos que a gente vive, podem servir, sim, para a gente recuperar nossos corpos hídricos e pensar, daqui a alguns anos, eles como solução para o grande gargalo que a gente vai ter nos próximos anos em relação à Avenida Brasil, que, para mim, chegou na sua capacidade máxima de trânsito de moradores. Assim como a gente vai ter necessidade de refletir como é que a gente transporta os moradores da Zona Oeste, né? Falando ali muito da bacia de Jacarepaguá, daquele entorno ali da Lagoa de Jacarepaguá. O que a gente vai fazer com aqueles moradores? A gente vai colocar todo mundo como extensão da linha 1 de metrô? Acho que não. A gente precisa criar novas centralidades, novos postos de serviço, outros espaços de lazer, de permanência e outra lógica de bem viver. E acho que o transporte público está diretamente casado com essa receita.